Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tauá, e nós estamos diariamente estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus, para a cada dia extrairmos uma mensagem devocional para as nossas vidas. Hoje eu vou estar utilizando dois textos da Escritura, do capítulo 26, duas passagens que são passagens correlativas. Iremos hoje meditar sobre Mateus 26, 31 ao 35 e Mateus 26, 69 ao 75. Após a leitura dos textos, a gente faz o comentário como de costume. Diz-nos assim a palavra de Deus. Mateus 26, a partir do verso 31. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Verso 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Enquanto se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, quero usar a liberdade para aproximar essas duas passagens, porque elas tratam da mesma questão: o antes e o depois, a força das palavras e a fraqueza das ações. Quero que olhemos juntos para esses textos e verifiquemos como a fragilidade humana é exposta diante dos desafios da vida. Pedro é aquela figura bíblica que pode nos representar muito bem. Muito falante, cheio de iniciativa, às vezes explosivo, mas lamentavelmente inconstante em muitas de suas ações. Esse discípulo certamente representa uma grande maioria de nós. Sua trajetória bíblica é marcada por altos e baixos. Ele foi o porta-voz dos discípulos quando Jesus perguntou quem eles pensavam ser o Cristo. Ele pediu a Jesus para andar sobre o mar quando confundiram o mestre com o fantasma. Ele reagiu no momento em que Jesus estava sendo capturado pelos sacerdotes, cortando a orelha de um dos soldados, chamado Malco. Pedro foi o discípulo a quem Jesus disse: Quando te converteres, fortalece teus irmãos. O Novo Testamento nos mostra 2 Pedros na mesma pessoa: o intempestivo e precipitado dos evangelhos e o experiente e confiável do livro de Atos dos Apóstolos e das Epístolas. Esses textos que comentamos hoje, juntamente com o encontro descrito pelo evangelista João no final do seu evangelho, no capítulo 21, nos mostram o divisor de águas na vida deste discípulo. Após essa descrição inicial, nós então podemos ir aos textos que lemos hoje. O verso 31 nos mostra que Jesus faz uma citação do profeta Zacarias 13, versículo 7. A palavra grega usada pelo mestre aqui, que em algumas versões é escandalizareis, tem o mesmo significado de Mateus 24:10. Ela descreve o afastamento e a infidelidade espiritual que ocorreriam
nos últimos dias, ou seja, ela descreve apostasia. Mas Jesus não está se referindo à apostasia plena e final. Ele trata de momentos carnais que faz com que todos possam então fraquejar e, no caso aqui dos discípulos, negar e fugir. Todos abandonaram Jesus antes da noite acabar. Contudo, Pedro é mais uma vez o porta-voz que precipita-se nas palavras. Nós vimos no verso 33, e eu quero reler para você as palavras de Pedro. O verso 33 nos diz assim: Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. O verso 34, Jesus dirige sua palavra especificamente a Pedro, dizendo que ele o negaria antes do cantar do galo. O evangelista Marcos, no capítulo 14, verso 30, acrescenta: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Os galos começavam a cantar às 3 horas da manhã. Isso nos mostra que eles estavam perto de cumprir esta profecia do Cristo. Os versos 69 a 73, a segunda passagem que lemos, neles ocorrem 3 negações de Pedro diante das afirmações dos que o viram com Jesus. A última testemunha o identificou pelo sotaque de Galileu, que diferenciava dos demais judeus. Aqui vemos as formas de negação em ascensão. No verso 70, Pedro diz: Não sei o que você está dizendo. No verso 72, o texto diz que ele jurou, dizendo: Não conheço este homem. No verso 74, o texto nos diz que ele jurou e praguejou e afirmou: Não conheço este homem. Há uma progressão de mentira aqui. O interessante, queridos, é que Pedro lançou sobre si uma maldição caso estivesse mentindo, dizem os estudiosos. Ele teria tomado Deus por testemunha em seu juramento, ao dizer que não conhecia Jesus. Ele teria dito o que muitos dizem: Deus me castigue se eu estiver mentindo. E era exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava mentindo. O verso 74 termina com a profecia de Jesus se cumprindo. E no mesmo instante, o galo cantou. Já o verso 75, nós encontramos uma diferença no relato do evangelista Lucas. O evangelista Lucas registra que Jesus olhou para Pedro nesse momento. Lucas 22, 61 diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Outra versão diz: E Jesus fitou Pedro. Jesus olhou nos olhos de Pedro. E Pedro, então, lembra-se do que Jesus disse. O verso termina, o verso 75, com Pedro saindo dali, chorando amargamente. Essa experiência, queridos, foi certamente muito marcante para esse discípulo. Ter de suportar a vergonha de não ser fiel em suas palavras, ter de suportar o olhar de Jesus, confirmando tudo o que havia predito a seu respeito, ter de engolir as palavras do verso 35, da perícope que lemos, e eu quero convidar você a ler comigo. O verso 35 de Mateus 26 diz assim: Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então veja bem, ter de suportar ou ter de engolir as suas palavras precipitadas, ali no verso 35, foi algo certamente doloroso para Pedro. Entretanto, o verdadeiro Pedro pode ser visto não em sua negação, mas no seu arrependimento. Esse relato bíblico nos faz lembrar algo de extraordinário que a palavra de Deus insiste em repetir: não há super-homens aqui. Há apenas pecadores carentes da graça de Deus. A Bíblia é enfática e repetitiva ao dizer que há apenas pecadores.
E esses pecadores são carentes da graça de Deus. Queridos, esse texto, como tantos outros espalhados pela Sagrada Escritura, nos mostra a fraqueza e pequenez de cada um de nós, enquanto mostra também a riqueza da graça divina. Aqui somos representados e confrontados em nossa inconsistência e em nossos pecados. E eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Senhor, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores. E de diversas formas, de diversas maneiras, por pensamentos, palavras e ações, e dentro das ações por omissões, nós acabamos fazendo exatamente o que Pedro fez aqui. Nos precipitamos, mas na hora crucial nós recuamos. Senhor, tenha compaixão de nós, nós somos pecadores. Ajuda-nos em nossa fraqueza, ajuda-nos em nossa inconsistência, ajuda-nos, ó Senhor, em nossa pequenez de fé. E dá-nos mais fé, Senhor. Segundo a tua misericórdia e bondade, assista-nos, dando-nos mais fé. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão e colaborador desse canal, nós agradecemos demais a sua participação com comentários, a sua participação com o compartilhar desta palavra e a sua participação em se tornar membro deste canal. A nossa proposta aqui para você é que você tenha diariamente momentos para exercer a sua devocional, pelas manhãs, ao acordar, ao tomar o seu café, para meditar na palavra de Deus, ou num tempinho livre do seu dia, em que você possa então observar esse momento bíblico juntamente comigo para que possamos aprender da palavra de Deus. Sua participação é importante, seus comentários são importantes, e especialmente o compartilhar dessa mensagem para pessoas que carecem de ouvi-la. Nós pedimos e desejamos que você nos ajude a compartilhar essa mensagem, essa palavra que é a palavra de Deus, que nós estamos aprendendo diariamente. Deus abençoe a sua vida. Até o dia de amanhã, se Deus assim nos permitir, onde nos encontraremos aqui para mais um devocional no Evangelho de Mateus. Deus abençoe você.